Sala de Redação. Debates esportivos. Oferecimento: Produtos Gimo, Tumeleiro, Zafari e Bourbon, Ruder, Coca-Cola e Car House. Na Car House você encontra condições imperdíveis para sair de Toyota Zero. É o presentão perfeito para o fim de ano dos seus sonhos. Etios X Sedan 1.5 2014 com ar-condicionado, com parcelas a partir de R$ 346. Aproveite o Natal na Car House de carro novo. Não perca o último mês de bem reduzido. Car House, incomparável. Reduza a velocidade, preserve a vida. Vou de carro ou a pé, suco ou café, o almoço é peixe ou filé, vai se chamar Pedro ou José, arroz ou macarrão, é amor ou é paixão. A vida é feita de escolhas. Zafari Bourbon, economizar é comprar bem. Você, meu amigo fiel, me salvou das roubadas. Agora chegou minha vez de te dar a barbada. Você, minha amiga leal, vai ficar bem na foto. Eu quero te dar de Natal um tablet ou uma moto. Amizade premiada de Natal. R$30 em perfumaria ou 2 produtos Revitart valem um cupom para concorrer a 18 tablets, um carro para você e uma moto para o seu amigo de fé. Farmácias Associadas. Aqui você tem amigos. A Ouro e Prata leva você até os bons preços de Rivera. Aproveite o serviço bate e volta de ônibus. Saídas regulares de Porto Alegre nas sextas-feiras, com retorno no sábado por apenas 10 vezes de R$ 12,99, com café da manhã e translado até os free shops. Para mais informações, ligue 0800 051 6216 ou acesse ouroeprata.com. Seu destino é mais economia. Seu destino é Ouro e Prata. Natal Tumeleiro. Ofertas e condições para sua casa brilhar. Aproveite. Ventilador de teto Ventisol Windlight, só R$ 79,90. Massa corrida Renner Extra Vinil 18 litros, apenas R$ 49,90. Piso cerâmico Artec 45 por 45 classe A, R$ 8,90 metro quadrado. E é tudo em até 8 vezes sem juros em todos os cartões. Para construir, reformar e decorar, Tumeleiro, ninguém facilita tanto. O final do ano chegou e com ele a caravana de Natal Coca-Cola. Além de abrir a felicidade de muita gente, a caravana desse ano vai espalhar a magia do Natal pelas ruas de todo o Rio Grande do Sul. Acesse o site natalcoca-cola.com.br, confira a programação completa e saiba quando os caminhões da caravana vão passar pela sua cidade. Coca-Cola, compartilhe a magia do Natal. Pedro Ernesto Denardim. Boa tarde, 1h05. Já está no ar o Sala de Redação. E a hora certa é da Excelsior. Passe na Excelsior e antecipe a revisão do seu carro. Rode Excelsior, Rode Pirelli e paguem até 10 vezes no cartão. São assombrosos os acontecimentos de Joinville. Vamos falar sobre isso. Assombroso. A temperatura 29 graus, Farmácias Associadas, amizade premiada de Natal. Os patrocinadores âncoras do Sala de Redação são Produtos Gimo, qualidade comprovada, Natal Tumeleiro, ofertas e condições para a sua casa brilhar, aproveite. Zafari Bourbon, economizar é comprar bem. Ruder, 40 anos de inteligência em segurança. Coca-Cola, compartilha a magia do Natal. E Car House Toyota, incomparável. Nossa pesquisa interativa de hoje pergunta... se o torcedor colorado ficou satisfeito ou não com a contratação do técnico Abel, que deverá ser anunciada em seguida. Posso colocar uma interativa paralela? Pode, claro. Seguinte. Por favor. Torcidas organizadas, você é a favor ou é contra? Muito bem. Residencial Doville, à beira do mar em Capão da Canoa, últimas unidades, nasale.com.br e teleentrega Petisqueira, peça comida de verdade, 3320-0020. Santana, fala sobre o Joinville. Não, Pedro, o país está assombrado com o que aconteceu lá. Gangues armadas, exércitos armados,
querendo a morte dos adversários fora do alambrado. Impressionante. A partir desses acontecimentos, as punições aos clubes serão mais rigorosas daqui por diante. Eu pergunto o seguinte, o jogo já estava em Joinville, por quê? Pense bem, porque já tinha havido problema sério e por isso foi para Joinville. Isso, perdeu o mando de campo. Aí tu traz aqueles caras da Bolívia, que eu tava louco de pena deles, aqueles torcedores do Corinthians, daí, cara, mas o governo, a Dilma tem que entrar em ação, que barba, que pena que eu tô deles, estão longe das famílias. Aí os caras vieram pro Brasil, mais sacanagem. Porra, aí não dá. Mas Lauro, mas é o seguinte, aí houve um erro do Ministério Público, Lauro. Sim. Mas um erro imperdoável do Ministério Público, dos gravatinhos do Ministério Público. Como é que eles chegaram à conclusão do alto da sua inteligência, da sua sensibilidade, de que um jogo de futebol tão importante como esse, Vasco da Gama e Atlético Mineiro em Joinville, poderia realizar sem policiamento dentro do campo? Sem polícia militar. Sem polícia militar Deixa eu fazer uma ressalva. Mas isso é uma barbaridade. Uma nota oficial do Ministério Público daquele estado hoje. Eu não consegui ler toda a nota oficial, não tive acesso a toda a nota oficial, mas dizendo que... Ministério Público de onde? De Santa Catarina. Dizendo que não é verdadeira a história que o Ministério Público impediu a Polícia Militar de trabalhar e determinou que fosse daquela forma. Eu estou me baseando numa manchete que li, não consegui ler toda a nota oficial, mas há um desmentido por parte do Ministério Público de Santa Catarina, pelo menos um desmentido parcial. Mas o fato não subjetivamente, então, objetivamente, não pode haver um jogo de futebol sem a polícia fardada. Seja o Ministério Público, seja a polícia, seja o governador, a mãe do Badanha, alguém errou. Agora, se os clubes têm que pagar, tem essa discussão paralela isso é outra também. Coisa. O clube tem que pagar, o Grêmio Internacional tem que pagar para a brigada. Bom, isso é outra discussão. Mas tem que ter, pô. Ao contrário do que disse o coronel lá da brigada da Polícia Militar de Santa Catarina, e talvez tecnicamente ele tenha razão, eu não sou especialista em segurança, mas ao contrário do que ele disse, eu penso que um jogo de futebol com 40, 50, 60 mil pessoas não é um espetáculo privado. É um espetáculo público, de ordem pública, e para tanto deveria ter a Polícia Militar. Talvez tecnicamente, por serem dois clubes, a CBF, etc., seja um espetáculo privado. Mas com aquela quantidade de gente, na prática é um espetáculo de ordem pública. Não há estrutura de policiamento privado que possa policiar um espetáculo desse. Tem que ser uma organização armada, policial, e tem que ser a Brigada Militar, e tem que ser a Polícia Militar. Ainda mais com esses vagabundos, marginais, cafajestes. Eu estou convencido. O único erro que a Brigada comete, Lauro, eu sou totalmente a favor da Brigada contra esses caras. Eu não tenho a Brigada ou as polícias militares? Não sei, a Brigada Militar aqui. A Brigada Militar diz o seguinte: tem que pagar porque nós retiramos contingente de outros lugares. Não, eles não estão preocupados em contingente de outros lugares, estão preocupados com o pagamento. Porque se pagar, eles vão, se não pagar, eles não vão. Não, aí é uma outra questão, uma outra discussão. Acho que nós já pagamos impostos suficientes para ter a segurança da Brigada Militar. Perfeito? Esses marginais não gostam de futebol. Eles não olham o jogo, eles vão lá, já se combinam na internet para brigar. O que é isso? Gangue. Não, mas o pior de tudo é que há 6 meses da Copa do Mundo, início da Copa do Mundo no Brasil, essas imagens de absoluta selvageria. Eu não me lembro de imagens tão fortes como aquelas. Eu não me lembro. O cara caído no chão, caído na arquibancada, junto à mureta, desmaiado e sendo chutado na cabeça e espancado. E aí comparar aqueles caras com os animais, eu não vou comparar com o animal, os animais são muito melhores do que eles. Essas imagens estão correndo no mundo inteiro, rapaz. Não, há 6 meses da Copa do Mundo. O animal luta pela sobrevivência. Esses caras lutam porque são marginais mesmo. Pergunto, haverá alguma punição, seja a quem for, que impedirá essas pessoas de repetirem esses atos? Que tipo de punição haverá e a quem? Alguns deles ao presídio hoje pela manhã. No Globo.com. Até o habeas corpus entrar hoje. É outro problema. E é o que se... Mas já tomaram alguma medida. Só que eu acho que ainda não serão processados por tentativa de homicídio. Não tinha havido isso até agora no futebol brasileiro. Ninguém tinha sido enquadrado nesse delito, que tem uma pena mais grave, de tentativa de homicídio.
Mas não há dúvida, né, Era Santana? Se máximo tu chuta a lesão cabeça de corporal. um cara que tá no chão, tá tentando matar o cara, né? E os clubes que dão força para esses caras, Pois é, eu acho dão que aí é que nasce dinheiro, o problema. eles dão ônibus para os caras, eles dão ingresso de graça para os caras, eles fomentam. Por quê? Porque um dirigente, candidato, não estou nem falando na política partidária agora, tá? Falando na política Mas do... fala também, Não, Laura, acrescenta a política partidária quem quiser também. que fale, e essa curva que eu dei já, bom, tudo bem. Mas o dirigente candidato dentro do próprio clube, aí ele quer puxar o saco do torcedor, torcida organizada, e aí dá nisso. Quanto ao futebol, Tem. houve dois acontecimentos desagradáveis ontem. Eu também acho. Primeiro, o Internacional perder, empatar para o terceiro time da Ponte Preta. Lamentável. O segundo, é um visível acerto que houve entre Grêmio e Portuguesa para empatarem o jogo de ontem, porque o resultado do empate serviu ao interesse dos dois. Então foi é o que eu digo. Os pontos corridos têm que ser varridos do futebol brasileiro. Eles dão lugar a esse tipo de coisa, um acerto entre dois times para empatarem o jogo. Sabe que eu concordo? No outro sistema, como é o nome? Mata-mata. No mata-mata não há isso. Não há possibilidade de haver um acerto entre dois times para acertar o score. Tem que acabar com isso. Não, e tinham tentado aperfeiçoar um pouquinho, mínimo que seja um aperfeiçoamento dessa fórmula, colocando os clássicos na última rodada. Aí tiraram. Houve um momento ontem que ficou O flagrante. Grêmio Internacional vão se acertar para empatar o jogo. É. Cuida só o que eu estou dizendo agora. Grêmio Internacional vão se acertar para empatar o jogo. Não adianta. Eu vou dizer o momento em que ficou escandalosamente exposta essa situação que o Santana está dizendo aqui, a qual ele alude. Bom, seguinte, o Zé Roberto vai cobrar uma falta e dá na trave, no travessão, dá na trave e tal. Aí os caras parecem, parei um pouquinho. Vamos parar com isso. Foi isso que nós combinamos. Não foi isso. E aí, rapaz, ficou... Vamos parar com isso. Não, aí foi isso que nós combinamos. E aí, era para jogar na trave. Na trave. Agora, se entra o gol, Laura, o outro time faz o gol logo em seguida para empatar. Agora, se é aos 94 minutos entra o gol. Sabe o que eu pensei? Nós combinamos Bolini e tu vem com penetração. O Zé Roberto na trave. É sacanagem. Agora eu queria ouvir do Kenny Braga alguma coisa sobre o jogo do Inter ontem, que para mim o Inter sublimou negativamente. Eu não levo o livro internacional quando precisa ser criticado. E o time ontem, a apresentação internacional é vexatória. Esse time do Internacional não deixa nenhuma saudade no torcedor colorado. Nenhuma saudade. E eu imagino o trabalho que vai ter o presidente Luiz e os seus homens do futebol a partir de hoje. Reformas profundas no elenco do Internacional. Reformas profundas. Porque o time escancarou ontem todas as suas precariedades, Pedro. Todas. Em todos os setores. E mais, os jogadores, Pedro, não mostravam assim disposição de vencer aqueles meninos da Ponte Preta. A disposição era dos meninos que tiveram a chance de vestir a camisa do time principal da Ponte Preta. Chegaram no mesmo dia lá, chegaram ao meio-dia, mal tiveram tempo de almoçar, de fazer uma refeição, Pedro, e foram para o campo jogar com o Internacional. E alguns saíram de Porto Alegre, onde disputam o Sub-20. Mas eu não quero... Sub-20. Mas eu não quero levar em conta só o jogo de ontem. Guerrinha, aconteceu uma coisa com o Internacional que é inacreditável esse ano. Se o Internacional tivesse tido no primeiro turno o desempenho do segundo, bonita camisinha, estaria rebaixado. Seria o último da tabela. Se no primeiro turno tivesse o desempenho do segundo, seria o último da tabela. Pedro, isso aí... Só tem um clube entre o Inter e o rebaixamento. Isso contraria toda a lógica do futebol, Pedro. Como é que um time cresce durante uma competição? Ele se afirma durante a competição. Ele melhora no transcorrer de uma competição, de uma temporada. Começa mal, vai ajustando as peças e daqui a pouco o Internacional fez o contrário. Ele fez um bom primeiro semestre, digamos assim, ou razoável primeiro semestre, e desandou completamente no segundo. Não, e tu tem toda a razão. Em 19 pontos, Pedro, é inacreditável o que aconteceu com o Internacional no segundo turno. Em 19 jogos, o Internacional venceu apenas 4 no segundo turno. Mas é inacreditável. Não está à altura, não está. É uma inversão completa de valor. Eu nunca vi isso no futebol. Eu nunca vi isso no futebol. Não está à altura da grandeza do Internacional. E o Grêmio, que se classificou para Libertadores direto, eu imagino que o Cacalo esteja preocupado. Eu só ouço no noticiário, Guerrinha, que o Grêmio, vai embora o Dida,
Mas o Zé Roberto não sei, o Elano vai embora, o Vargas não vai ficar. Tá? Tu não ouve uma notícia, não vê uma notícia de que o Grêmio vai trazer não sei quem, tá entendendo? Talvez isso seja explicável pela entrevista do Odoni, que eu ouvi sábado no programa do Gamba aqui, na Gaúcha. Sábado Sport Show, uma coisa assim. O Odoni disse que o Grêmio vai fechar o ano com um prejuízo de aproximadamente 100 milhões. E aí o que acontece? Esse prejuízo foi reduzido em 30 milhões pela negociação feita com a OAS. O Grêmio teria que pagar 42 e vai pagar 12. 70 milhões, mas eu não que sei ainda nem... é um absurdo. Eu quero dizer que talvez isso explique. O Grêmio não é só o Grêmio, terão que baixar folhas de pagamento. Não é só o Grêmio. A grande maioria, se não a totalidade, está com o Pires na mão. Estão ostentando o que não tem. Não, mas tu vê, Guerreiro, tu tem então razão. Vai ter que baixar, não é tu só o Grêmio, razão. todos vão baixar. E dou maior força, tem Todos. que reduzir. Porque na minha cabeça Todos. também, contraditoriamente, está o seguinte: um time com salário bom, mas não estratosférico, tem condições, sim, bem comandado, de fazer um bom papel. E até de ganhar título, entendeu? Eu acho o seguinte, só que é o momento em que está entrando na Libertadores. E aí, claro, há uma expectativa do torcedor de que pô. Mas eu acho que os outros que estão na Libertadores, talvez aí com uma pequena exceção, dependendo do que acontecer no Marrocos, o Atlético, eu nem estou incluindo o Cruzeiro, que o Cruzeiro parece que está pronto. Eu acho que eles não vão acrescer muita coisa. Só uma coisa sobre o Atlético. Bayern de Munique foi a Bremen e meteu 7-0 no Werder Bremen, jogando fora de casa. Vai Guerrinha falou sobre a entrevista do Odoni e eu me lembrei da questão política do Grêmio. Ouvi essa entrevista? Ouvi, e eu me lembrei da questão política no Grêmio. E quero dizer que hoje à noite o Conselho Deliberativo do Grêmio, os conselheiros do Grêmio têm a oportunidade de tentarem reduzir ou diminuir essa disputa política que acontece quase todos os anos. Há uma emenda estatutária, um projeto de alteração estatutária que é de autoria do conselheiro Renato Moreira, do atual vice-presidente Renato Moreira, no sentido de que sejam não é uniformizado, é vestir, né? Sejam tornadas uniformes as eleições no Grêmio, de 3 em 3 anos, ao mesmo tempo eleição para conselho, eleição para presidente, de modo que não se faça eleição e briga política todos os anos. Eu, particularmente, assinei essa emenda estatutária, porque eu acho que vai ser saudável para o clube diminuir essa disputa política. Eleição uma vez por ano para presidente ou para o conselho? Para tudo. Ah, mas isso eu nem sabia. 3 em 3 anos. Não é Não, de 3 em 3 anos. Tá. O projeto é que as eleições sejam juntas para todos os órgãos do Grêmio de 3 em 3 anos. Perfeito. E aí a briga política, em vez de ser quase todos os anos, será de 3 em 3 anos. Que é a proposta que tem no Congresso para fazer isso aí no Brasil também. Isso, a proposta é do Renato Moreira, eu assinei porque eu acho que é saudável para o Grêmio deixar as pessoas... E o mandato do presidencial passa para 3 anos. Eu assinei porque eu acho que é saudável para o clube, no mínimo para reduzir essa disputa política, entrevista aqui, entrevista ali. Tu não está dizendo que eleição é ruim, tu está dizendo que tem que dar uma... Eu estou dizendo que todos os anos, ou quase todos os anos, chegam numa determinada época para tudo, para as pessoas discutirem seus projetos, muitos deles pessoais. Mas a outra notícia do Grêmio é muito ruim. Circula nos jornais que o Grêmio vai fazer aperto de despesas no ano que vem. Fábio Koff. Não, isso é público. Mas como se o Grêmio entrou para a Libertadores? O Grêmio conquistou o lugar, a Libertadores, que é um lugar privilegiado para um clube gaúcho. Agora vai fazer economia? Não quero crer, a não ser que o presidente Fábio Koff esteja planejando fazer economia aqui para investir muito ali. O Grêmio está na Libertadores. Santana, e está na forma direta na Libertadores, sem classificação indireta. Mas como? Agora? Mas foi para isso que eu torci para entrar na Libertadores, para fazer a compressão de despesa? Não foi. Pedro, eu não sei se você... Eu vivi um fim de semana assim de grandes emoções positivas, emoções negativas. Muito certo. Mais negativas do que positivas. No futebol, todas as emoções negativas. E não só pelo desempenho precário do Internacional, mas pelas cenas que o futebol me propiciou, cenas terríveis, que eu jamais vou esquecer, cara. Aquela cena do Fred, o Fred
no arquibancada do estádio chorando, Pedro. Quando percebeu que o Fluminense estava desclassificado, aquilo ali inacreditável, o choro dele. Não foi só o único. Uma menina do Vasco. Foi só o Fred que chorou. Luiz Alberto no Sim, conflito. não, mas aí eu também. chego lá. Uma menina do Vasco da Gama, uma moça, uma menina de 15 anos, na arquibancada, lá em Joinville, a menina chorava como se tivesse perdido o pai ou a mãe. Ou mais que tivesse perdido o pai e a mãe, quando viu o Vasco desclassificado e goleado pelo Atlético. E os jogadores do Atlético, principalmente aquele jogador... Luiz Alberto, que jogou no Internacional aqui por um tempo, quando viu aquela carnificina... Chorava que nem criança. Ele chorava como se fosse uma criança, um jogador, porque ele argumentou, mas a minha família está aqui também, meus parentes estão aqui, e esses caras estão fazendo isso. Então, que domingo deprimente para o futebol brasileiro. A entrevista do Wagner Mancini foi tão estarrecedora quanto estarrecido ficou ele assistindo aquelas cenas. Por falar em chorar, quero chorar. Nós queremos a morte de Antônio Pegoraro. Quero chorar. A morte de Antônio Pegoraro. Não tenho lágrimas. Quero chorar, não tenho lágrimas. Bom, Antônio Pegoraro, pai de Sérgio Pegoraro, César Pegoraro. Marília Pegoraro. Estive lá hoje de manhã, dei um abraço no Sérgio, no César e na Marília. São meus amigos desde muitos anos. 88 anos. Fui lá levar um abraço a eles. Me situa. Antônio Pegoraro. É meu amigo Pegoraro. Sim. Do Grêmio. É. O pai deles morreu. O pai morreu. Aos 88 anos, Antônio Pegoraro, que disputava no automobilismo e tal. Uma figura. O pai do Pegoraro do Grêmio. 88 anos, eu fecho agora. Olha o tamanho do pepino do Fluminense. O Fluminense caiu, o Fred segue, muito provavelmente sem baixar salários. E o Fluminense acaba de contratar o Conca. Gainha. Antes de cair. Gainha. Ele não cogitava cair. Gainha. Olha só o pepino. É preciso que se diga que nunca tinha havido isso. Um campeão ser rebaixado. O Fluminense é o campeão. Era o campeão. É o brasileiro. Era o penúltimo campeão. Foi rebaixado. Eu pergunto, é possível que um clube que volte da televisão num ano, volte da segunda divisão no ano, seja campeão no ano seguinte, que é a hipótese antípoda que eu estou... A hipótese antípoda do que eu falei. Será que é possível isso? Não, é possível, sim. Os clubes estão muito parecidos. Por exemplo, se o Palmeiras for o campeão brasileiro no ano que vem, a hipótese antípoda minha pode acontecer. Saiu num ano, esse ano, da B e vai para A e é campeão. Será que é possível isso? Pensei que tivesse acontecido com o Corinthians, mas o Cacau disse que esperou um ano o Corinthians para ser campeão. Agora, gostemos ou não, queiramos ou não, o futebol mexe com o sentimento da maioria da população. O futebol é importantíssimo. Não adianta, ele é importante no Brasil. Hoje eu vi na televisão a mobilização dos torcedores do Atlético Mineiro em Belo Horizonte. O Ronaldinho voltou, hein? Foram lá. Mas o mundo parou para assistir ao sorteio da Copa do Mundo. 170 países. Parou. Aí eles foram lá, Pedro. Eles foram lá para assistir o embarque dos jogadores do Atlético Mineiro que estão indo para disputar a Mundial de Clubes em Marrocos. Centenas de torcedores no aeroporto. Não, milhares. Milhares de torcedores no aeroporto, milhares, digamos assim, né? Centenas, milhares. Torcendo, gritando o nome dos seus ídolos. Então o futebol, Pedro, ele mobiliza mais a massa, o povo, principalmente hoje com as coisas que a gente tem visto, do que a política. Se descer um presidente da República, qualquer presidente da República, no aeroporto com os Confins, não vai ter tanta Por falar nisso, irão todos os presidentes... Então os dirigentes têm que se dar conta disso aí, pô. O futebol é uma coisa muito importante. Todos os presidentes, ex-presidentes vivos do Brasil estarão na cerimônia em homenagem a Mandela. Bonito isso. Não interessa essa hora. Mas o Sarney, o Collor, Sarney, Collor, Fernando Henrique, Lula, Dilma e os Estados Unidos estão fazendo uma coisa parecida também. O George Bush, o filho, o Jimmy Carter, o Bill Clinton, junto com o Obama. Isso é importante. Mas é um personagem mundial, né, Laura? Importância mundial. Ele transcende os limites da África do Sul. Não tem nada a ver, né? É um personagem mundial. É a figura do século, né? Sem dúvida. Né? É o Mahatma Gandhi lá e ele aqui, né? É um troço... Por aí. Agora, Kenny, o Marcelo Medeiros já entregou o cargo. O Inter vai mudar o futebol, vai mudar o técnico, eu tenho impressão que o presidente Luiz deve ficar à vontade. Mãos à obra, presidente Luiz. Muito trabalho vem pela frente.
O barco do Internacional aprecia mais do que nunca da ação do seu timoneiro, da lucidez do seu timoneiro. E eu tenho a impressão seguinte, o Marcelo Medeiros, eu cumprimento o Marcelo Medeiros, ele saiu, deixou o caminho desimpedido, o presidente faça o que quiser, e é exatamente. Todos têm que ter nesse momento. Mas vai ser o Abel, não? Okay. Eu tenho a impressão que vai ser o Abel, sim. Mas tem que ter isso aí. E aí, Pedro, o presidente Giovanni Luiz não pode também decidir sozinho, né? E não vai decidir sozinho. Tem que conversar com as pessoas, dos seus amigos, da sua confiança, né? Os diretores experientes do Internacional para ajudá-lo nessa hora de transição. Em futebol, o Internacional está vivendo uma transição. Em futebol, Pedro, a gente vive de bons momentos, mesmo que eles venham algum tempo depois. Eu fiquei muito feliz e gratificado com a entrevista do professor Paulo Paixão na 0 Hora de ontem, quando ele, em determinado momento, ele reconhecendo o trabalho e o esforço que fiz na época para que ele permanecesse no Grêmio com a chegada do Luiz Felipe Scolari, porque pensava ele, e disse isso, que quando o Filipão chegou e imaginava trazer a sua equipe, eu, na condição de vice-presidente de futebol, que era o responsável diretamente pelo departamento de futebol, eu pedi ao Filipão que desse uma oportunidade, que esperasse, que nós estávamos muito satisfeitos com o trabalho do professor Paulo Paixão, e o Felipe, inteligente como é, atendeu o meu pedido naquele momento e manteve o Paulo Paixão. Depois levou o Paixão com ele junto em todos os lugares, né? Até na seleção brasileira. Mas eu me senti muito gratificado porque é o reconhecimento de um trabalho que foi feito na época e também o bom caráter do professor Paulo Paixão em fazendo publicamente esse reconhecimento. Mando um grande abraço. Qual é a tua percepção, pelo tudo que tu ouviste, sem contar o que tu fica sabendo como ex-dirigente e tal, e às vezes não conta para nós aqui, o Renato não vai ficar? Olha, Lauro, pela entrevista que eu ouvi do Renato ontem, e vou dizer mais, eu conversei com o Renato ontem de noite também, mas não perguntei se ele ia ficar ou não. Mas pela forma que ele falou... Era só a pergunta que tinha que fazer. Mas eu não sou jornalista, Pedro, eu sou advogado. Pô, então que ele tem, jornalista tem razão. Ele tem razão, claro. Temos um advogado aqui. Um advogado. E pela forma que ele falou, especialmente na entrevista, eu achei uma entrevista muito distante das pessoas e das coisas do Eles Grêmio. têm meu telefone. Não, mas a entrevista do COF, uma semana atrás, dizia o seguinte: eu primeiro vou resolver o sorteio dos grupos, depois eu tenho um jantar com não sei o quê, e depois eu vou ver. Mas o que, então, que tem que ver? Não, o que tem que ver o sorteio dos grupos com a permanência do treinador? Ele podia sentar agora com o Renato. Mas então vamos chegar à conclusão, então. Eu acho que ele não quer. Vamos chegar à conclusão que o Renato não fica. Eu também acho que não. A mim me preocupa muito isso. A mim me preocupa sobremaneira. Porque eu disse ontem lá no programa do Guerrinha, lá no Bate-Bola... Nelson Tirotti, que não tem programa nenhum. Tem o Nelson e o Duda. Eu disse ontem que há várias enquetes... Esse negócio vai passar lá na minha sala, não. A sala é dos Duda e do Nelson e do Jaime. Não é minha nada. Eu disse ontem que há várias enquetes... cujos resultados determinam que o torcedor, não sei se exatamente do Grêmio, mas não querem que o Renato permaneça. Aí que entra a minha preocupação, por 2 motivos. Primeiro, desculpa, só uma coisa, não vou te atrapalhar. Já atrapalhou. Não, mas tu vai entender que não vai colaborar. Não está também um componente aí ligado a chamado processo de contenção de despesas? Arrumar um treinador de 200 mil, por exemplo? Pois não. Então, acho que 2 motivos para mim são fundamentais nesse sentido. Primeiro, essas pessoas que pregam a saída do Renato, e eu respeito, evidentemente, opiniões têm que ser respeitadas. Se a elas forem perguntadas, ou perguntados, ou perguntado qual o treinador que elas querem, eu tenho convicção plena que surgirão 10 ou 12 nomes. Ou seja, querem que o Renato saia, mas ninguém sabe quem será o substituto do Renato. E aí a minha preocupação maior pelo zum que se ouve na praça. Não estou citando o nome de ninguém, por favor. Pelo zum que se ouve na praça. Eu tenho muito receio, muito medo que o Grêmio traga um treinador pior do que o Renato. Porque para trazer um melhor do que o Renato nesse momento, esse que vier tem que ser campeão. Porque o Renato foi vice. Agora, trazer um pior do que o Renato, Deus nos acuda. Agora o Guerrinha, Cacalo, colocou um assunto aí que é verdadeiro, né? Essa contenção, essa preocupação com o dinheiro, Pedro, ela não é localizada. Era de todos os clubes brasileiros. Era de todos os clubes brasileiros.
Então, o que o Flamengo fez? O Flamengo, na virada do ano agora, ele não busca um novo treinador, um treinador de renome, um treinador de ponta para dirigir o seu elenco. Ele mantém o Jaime Almeida. Mantém o Jaime Almeida, que é seu funcionário, e mantém o Jaime Almeida. Até perdeu o primeiro turno do Campeonato Campeão da Copa do Brasil, né? Não, mas ele mantém o Jaime Almeida. Ele vai começar com o Jaime Almeida na temporada 2014. Até perdeu o primeiro turno do Campeonato Carioca. Não, porque o Jaime Almeida é um jogador de futebol, tá dando certo no Flamengo e tem que ser mantido. Por que não ia manter o Jaime Almeida? Ia contratar quem? Um cara de R$1 milhão? O Flamengo tá certo. O Grêmio teve tempo, tinha motivos para ter pelo menos chamado o Renato para dizer assim, vem cá, tu quer ficar, nós temos interesse que tu fique, encaminhar, alinhavar uma coisa. Olha, eu quero, eu tenho. Que o Grêmio está numa política de contenção de despesa, e o Renato queria aumento de salário. Santana, então, pode ser que seja isso. Eu não sei quanto o Renato ganha. X9, sabe? Mas eu vou te dizer uma coisa, para o Grêmio não trazer uma aposta, leia bem. A aposta que eu quero te dizer, por exemplo, para citar um caso aqui, que não vai ser, porque já renovou. O Gilmar Dalpozo. Era uma aposta, certo? Para te trazer, vamos botar aí 2 nomes, eu vou botar. O Ney Franco, que é um treinador que fez uma bela Custa campanha. 300 por mês. Não custa menos que o Renato. Não custa menos que o Renato. Para te trazer, vamos botar aí o... Mano Menezes. Não, o Mano é muito mais caro. É muito mais caro. O Mano é muito mais caro. Mano tá no Corinthians. Eu vou botar o treinador do Bahia, que eu gosto muito e aposto que vai ser um baita treinador, que é o Cristóvão Borges. Se não for aí, é por aí. Mas tu tá desviando de assunto. Onde é que tu queria chegar? Tu quer chegar que o Grêmio não quer o Renato? Não. Eu acho que o Grêmio tive... Onde é que tu quer chegar? É isso aí, que o Grêmio teve tempo para conversar com o Renato. Mas é a grana ou o que é? Entendeu? O Grêmio teve tempo para alinhavar. Mas a entrevista do Renato ontem é clara. Eu tô indo para casa, se quiserem, tem o meu telefone. Não é desrespeitosa. Não é isso. É que, não tô dizendo isso. Eu tô dizendo que é tom de despedida. É tom de despedida. Não, tom de despedida. É o cara que sentiu que não vai ficar. Olha como é que funciona a coisa. Depois que eu falei isso que falei agora aqui, recebi 3 mensagens com 3 sugestões diferentes de treinador pro Grêmio. Uma delas, que eu não sei quem é, porque eu não tenho agenda aqui, o missivista diz o seguinte: sugere o meu nome para treinador do Grêmio. Eu não sei quem é para sugerir. Isso é brincadeira. Não, esta sim, Santana, mas as outras 2 são mensagens. Quais são as sugestões aí? Uma é de um treinador estrangeiro, inclusive. Eu vou te dar um missivista quem é, eu sei quem é. Benhur Marchiori. Não é o Benhur. Não, o Benhur tá na praça. O Benhur é suspeito. Tá na praça o Benhur, né, Quem são os treinadores estrangeiros? É um treinador um treinador português. Não, mas aumentaram o limite de jogadores estrangeiros por clube brasileiro. Estrangeiro não mexeram no limite. E vamos deixar claro, esse treinador português, que eu não sei quem é, quanto é que custaria? Menos? Não. Mas só faltava o Grêmio trazer o treinador português. Não é dinheiro. Só faltava o Grêmio trazer o português. Não, mas eu não vou dar. E eu não vou dizer, vocês me perdoem, eu não vou dizer outros nomes que foram citados aqui por instinto de defesa. Tá? 1h35 no site do Futebol da Gaúcha. Você aprova a contratação de Abel Braga pelo Inter? Sim ou não? Também no Twitter e também no Facebook. E sobre isso, guia da Copa do Mundo, saiba tudo sobre as 32 seleções do Mundial de 2014, qual o esquema tático, quem é o craque, o que pode fazer na Copa e a palavra de profissionais de cada país falando tudo sobre as equipes. Acesse radiogaúcha.com.br e confira o guia da Copa do Mundo da Rádio Gaúcha. Nada como viver com liberdade, natureza e segurança. No Chácara das Nascentes você encontra tudo isso. Chácara das Nascentes é um bairro planejado, com acesso monitorado e clube de lazer, com opções de casas terras e sobrados de 3 dormitórios com suíte, pátio e churrasqueira a partir de R$277 mil. Visite plantão e casa decorada na estrada João de Oliveira Remião 3105 ou ligue 3319-2218. Chácara das Nascentes, um lugar para você se sentir em casa. Novo Gimo
Protecólor UV, acabamento à base d'água de alta durabilidade para madeiras. Gimo Protecólor UV não tem cheiro e possui secagem de apenas 4 horas entre demãos. Disponível em 6 cores, resistentes a sol, chuva e maresia. Produto Gimo, qualidade comprovada. Natal Tumeleiro, ofertas e condições para sua casa brilhar. Aproveite. E é tudo em até 8 vezes sem juros em todos os cartões. Sozinho ou acompanhado, caminhando ou correndo. O que você gosta mais? Se a vida é feita de escolhas, é um privilégio ser uma delas. Zafari Bourbon, economizar é comprar bem. Momento bairrista. Grêmio nega que segundo tempo contra a Portuguesa seja protesto dos jogadores do Bom Senso Futebol Clube. Esta e outras tu encontras no bairrista.com. 1h37, Olina, essência de vida. Ao persistir os sintomas, o médico deverá ser consultado. Enviação Ouro e Prata. Seu destino é Rivera, seu destino é Ouro e Prata. Deixa eu te interromper, Pedro. Respeitosamente, a minha experiência de futebol me dizia exatamente isso que está acontecendo. 5 mensagens com 5 nomes de treinadores diferentes, Pedro. Diferentes. 5 mensagens. Todos eles, imagino eu, querem a saída do Renato. Mas cada um indica um diferente. Faz o que o dirigente agora? Não sei. Amanhã, dia 10, 15 horas, homenagem em sessão solene à Federação Gaúcha de Futebol. Proposta do vereador Brasinha. É a federação que completou 95 anos. Né? Então, na Câmara Municipal de Porto Alegre. Tá? Então tá, vamos ao intervalo comercial, voltamos em seguida. Bom, quando eu era pequena, meu sonho era ser uma princesa. Aí, um tempo depois, era ser bailarina. Aí depois, capa de revista. Até que os sonhos foram ficando assim mais realistas, né? Tipo, ser linda para sempre. O Boticário traz o presente que você sempre sonhou. Promoção linda para sempre. Na compra de um kit presente, concorra a produtos O Boticário por toda a vida. O Boticário. A vida é linda. Consulte o regulamento no site. Colorado, 17 de dezembro, dia da conquista do Mundial FIFA, será a partir deste ano uma data oficial do Inter. Para comemorar, vamos fazer a maior doação de alimentos não perecíveis da história do Clube do Povo. Consulte as cidades participantes e os endereços de arrecadação em festagigante.com. Apoio Banco de Alimentos RS. Realização Esporte Clube Internacional. Aproveite que as férias de verão estão chegando e antecipe a revisão do seu carro. Passe na Excelsior e revise os pneus, a suspensão e os freios do seu carro. Na Excelsior você encontra a mais completa linha de pneus Pirelli, o pneu oficial da Fórmula 1. E conte com o padrão Excelsior de serviços e atendimento. Um compromisso com seus clientes. E não esqueça, dirija com cuidado e respeite as leis de trânsito. Rode Excelsior, rode Pirelli e pague em até 10 vezes no cartão. Minuto Simers. O Sindicato Médico, entidade ISO 14001 de Sustentabilidade Ambiental e a SMIC promovem Feira de Produtos Naturais a partir de 11 de dezembro na Praça Rui Teixeira. A feira será às quartas-feiras, das 13 às 18 horas. A praça adotada pelo Simers fica na Ipiranga com Corte Real. Todos estão convidados. Sindicato Médico do Rio Grande do Sul. Top Cidadania 2013. Compadre velho, que baita ano esse tal de 2013. Vamos aprontar um furdunço daqueles? E que venha 2014. Tô com um estoque bagual de Olina, aquele composto de ervas que não abandona nunca o gaúcho nessas peleias. Mas então vamos comemorar. Reunir a família no Natal e Ano Novo e com esse monte de Olina dá pra fazer um costelaço mais engraxado que telefone de açougue. Olina, essência de vida, agora em Faconete. Ao persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Quer saber todas as novidades da NRF Nova York? Então não perca o Zoom Review Nova York, um olhar sobre tudo o que vai acontecer na maior feira de varejo do mundo. Compareça e leve mais inspiração para a sua empresa. É dia 28 de janeiro no Teatro do Bourbon Country, a partir das 8h30 da manhã. Primeiro lote promocional por R$50. Acesse zoom.eventize.com.br e adquira o seu ingresso. CDL Porto Alegre. Juntos fazemos mais.
Transforme seu conhecimento, transforme sua carreira e transforme o mundo com o MBA da ESPM. São 14 cursos nas áreas de gestão, marketing, moda, digital, jornalismo, esportes e liderança, tudo com a estrutura e os professores da melhor escola de negócios do sul do país. MBA ESPM. Inscrições abertas. Informações, acesse www.espm.br/MBA. Faça MBA na ESPM. ESPM. Quem faz, transforma. Hora 41 minutos, a hora certa. Passe na Excelsior e antecipe a revisão do seu carro. Rode Excelsior, Rode Pereira e pague até 10 vezes no cartão. Temperatura 29 graus, farmácias associadas, amizades premiadas de Natal. O primeiro simpósio de futebol de base do Grupo União Colorada do Internacional terá como primeiro painel o Dr. João Zanini, saúde mental da categoria de base de jogadores. Então esse será o primeiro painel, né? Então tá aí. União Colorada promovendo o simpósio de futebol de base do Grupo União. Querido Braga, há uma crise no futebol, essa crise pegou o Grêmio Internacional. Mas o que me assusta é que os jogadores mais caros da dupla Granal são os jogadores que tiveram o menor rendimento. Eu vou te dar alguns nomes. Leandro Damião, é caríssimo. Forlan é o mais caro de todos, não deu também resposta. Barcos é o mais caro do Grêmio, não deu resposta. Kleber conseguiu fazer um turno sem marcar um único gol. É um fracasso assim, tão estupendo como nunca se viu e é um dos salários mais caros do Grêmio. Então, como é que vão fazer economia? Se tem que reforçar esses setores, que os dois ataques não estão funcionando, e os jogadores custam caro, e não tem nem como repassar. Quem é que vai querer esses mas é evidente que eles vão fazer economia, Pedro, mas isso também é relativo, porque eu fico pensando assim, Guerrinha, de repente o jogador tem contrato, onde dizer, um jogador X. Até 2016. Até 2016, ele tem contrato. Ganha 600 mil por mês. É um documento que está assinado ali, para as duas partes. Como é que fica isso aí? Como é que o... Aí a partir de amanhã tu não é mais do clube. Tu pode chamar o jogador e rescindir. Mas tem que pagar, Guerrinha? Tem, não, mas paga 50%, parece, né? Não, paga até o último dia do contrato. Eu não sei, mas tem alguma... mas aí é uma grana, né? Não, olha, tu assinou o contrato, Guilherme. É como tu comprar um automóvel, tu tem 36 prestações e tem que pagar até a última prestação. Eu nem vou perder tempo com o Barcos, quero falar do Leandro Damião. O que aconteceu? Porque eu era um admirador do Leandro Damião, não é a primeira vez que eu falo isso. Que acabou indo para a seleção exatamente por essa razão. E o Barcos foi para a seleção da Argentina, porque fazia gols, né? Exato. Não faz mais, né? Então, olha aqui, ó. Lambreto, Escambau, Moral lá em cima. O que ele está deprimido, ele está encabulado, ele está desmotivado, ele está de má vontade, eu não sei. Não, eu já pensei isso quando ele teve o corte da seleção brasileira. E quando ele não foi vendido. Eu digo, bom, esse cara deve estar com um problema psicológico. Eu já pensei isso. Não, mas já passaram 6 meses, né? Já podia ter curado o problema psicológico. Agora apareceu uma história aí que há interessados no Otavinho. O Otavinho é a solução. A venda de jogador tem 2 mãos. E eu vou citar aqui o caso do Leandro Damião. Quais são as 2 mãos? É ele chegar no preço, primeiro lugar, que tu quer. O caso mais específico... É uma mão? Qual é a outra? A outra é tu saber se é hora de vender ou não. E tem uma terceira que é a reposição. Assim, porque nós temos o caso aqui do Leandro Damião, Santana, que todo mundo dizia assim, o fulano dava isso, dava aquilo, mas é abaixo do que quer. Acabaram não dando... Hoje, tu sabe, quem é que anda atrás do Leandro Damião? Aí tá todo mundo, mas não pode vender o Leandro Damião. Eu concordo. Estava num momento muito bom. E hoje, como é que faz hoje? As 2 mãos. Agora, Guerrinha, como é que faz? Eu lamentaria... olha, é uma via de 2 mãos. Eu lamentaria se o Grêmio se desfizesse do Barcos. Eu lamentaria. Eu não lamentaria se o Grêmio se desfizer do Kleber. O Barcos eu lamentaria. Eu acho que o Barcos ainda não deu tudo que pode dar ao Grêmio. E eu vou lamentar profundamente se o Grêmio se desfizer do Zé Roberto. Foi de novo a chance do Grêmio. Zé Roberto na última partida. Dizem que o Dida vai embora. Foi de novo a melhor figura em campo. Quanto à ida do Dida, me lembra bem o Lauro Quadro. Não entendo. O Grêmio vai se desgraçar se desfazendo do Dida. Eu afirmo isso aqui, escrevam. A chance do Grêmio se desfazer do Barcos e do Kleber
é quase nenhuma. É. Primeiro pelo que eles ganham. Não ganhariam longe daqui. Segunda, pelo que vão custar. Segundo, e pela idade. O Internacional tem outro jogador que ganha e não ganha pouco. E o Internacional não vai ser fácil. O Internacional vai ter que aguentar, acho que até o último dia de contrato. Rafael Moura. Não tem mais idade. E pelo que ganha, ele, claro que ele está muito Pelo que ganha, não tem bola, ele né? Ele não quer sair daqui, tá certo ele. Eu, no lugar dele, faria a mesma coisa. Mas trabalhar para não jogar... O Kleber já se despediu do Internacional, tá fora do Internacional, vai embora. Né? O jogador cumpriu... Enfim, jogou no Inter. Mas teve uma passagem muito boa. Teve uma passagem boa, mas agora nos últimos tempos não estava correspondendo. Né? Aliás, eu ouvi uma injustiça... Olha a posição desse jogador. Lateral esquerdo. Eu ouvi uma injustiça em relação ao Kleber, que quem estava segurando o Kleber no Internacional era o Sonda. O Kleber não é mais do Sonda há mais de ano. Na última renovação, só para refrescar a memória das pessoas, quem tratou da renovação foi o pai do Kleber, que estava negociando inclusive com o Vasco. Não tinha mais, o Sonda tinha pulado fora já. Então, estavam botando na conta, o Sonda que está mantendo. Não é real. Agora, só porque o Guerrinha falou no Otavinho, tem uma contradição que não dá para entender no futebol. O que mais o torcedor deseja é que as categorias de base dos clubes sejam produtivas. Que elas formem novos talentos, que descubram novos talentos para os clubes, a vestir a camisa dos clubes, é óbvio. Aí, de repente, tu revela um talento como o Otavinho. Esse guri jogou poucas partidas no Internacional como titular, e aí tu vende o guri. Mas então não adianta a categoria de base. Não adianta a categoria de base. Pra que revelar se tu vai vender o guri? Se o Cruzeiro aí quer... Não dá pra entender também, né? Se o Cruzeiro... Não dá pra entender. Se o Cruzeiro... Esse é um processo. Se o Cruzeiro quer o Dida, e o Cruzeiro quer o Dida, é porque vai vender o goleiro dele, né? Mas também não tem idade para sair, não. Eu faria um negócio, Guerrinha. Eu trocaria Barcos e Kleber por Damião. Eu vou te dizer o seguinte, eu acho que o Inter não toparia, em primeiro lugar, esse negócio, primeiro pelo que eles ganham. Segundo, pela idade dele. Também, né? Tu vê, eu ouvi hoje de manhã que o Santos está interessado no Damião, oferece 3 milhões de euros e mais um jogador. Não, isso é muito pouco. Quer dizer, há um ano atrás, quando Deixou de se vender falava no Damião? 20 milhões de euros. Quer dizer, aí tu diz assim, mas não era para ter vendido. Agora tu diz assim, mas perderam a chance de vender. É complicado para quem lida com o negócio. Não, eu vou te dizer mais. É complicado. Eu vou te dizer mais. Eu vou pegar algumas atitudes tomadas pelo Luigi que todos nós aplaudimos. Quando veio o Forlan, todos nós aplaudimos o melhor jogador da Copa. Quando ele não vendeu o Leandro Damião, todos nós aplaudimos, porque 2 ou 3 vezes ele resistiu, deu aumento, etc. e tal. E hoje lamentamos. Aplaudimos naquela época, hoje lamentamos. Mas ele teve que decidir naquela época, né? O D'Alessandro, ele não vendeu. Lembram do D'Alessandro? Ele não vendeu. E nós batemos palma. O D'Alessandro. Estava indo para a China e ele segurou, ficou uma semana calado e arrumou grana, sei lá. O Pedro tem razão. Então, o Escoco foi aplaudido, muito aplaudido, como melhor jogador da Libertadores. O Alex foi aplaudido como um retorno importante e nada deu certo. Preciso que vocês me confirmem uma notícia. Vamos lá. Foi ontem que foi dada a notícia que o D'Alessandro exigiu para ficar no Internacional um planejamento para o ano que vem. É evidente que é um planejamento e que ele concorde. Mas o jogador, em primeiro lugar, pode não ter havido essa notícia, esse fato. Eu não sei. Mas o jogador não pode exigir para ficar que a direção faça um planejamento. Não é verdadeiro isso. Eu acho verdadeiro. Eu acho que não. Não sabe o que eu andei. Tu não sabe o que eu andei falando com o Duda. O que o D'Alessandro ele pede, e pede abertamente, e acho que pediu isso pro Luigi, eles tiveram um encontro sexta-feira, é que chegue alguém para dividir responsabilidades. Por quê? Porque nunca foram tão divididas. Havia 2 mandões no futebol do Internacional. Talvez aí é que esteja o problema. E o outro. Luiz César. São divididas as aptidões. Sobre isso, o Damião ontem, na saída de campo, disse, vamos esperar para ver quem serão os novos dirigentes. Tu sabe, Guerrinha, que eu falei com o pessoal Esperar para ver quem serão os novos dirigentes, porque ele já sabe que não vai ser os mesmos.
Mas ele quer ir embora? O que é? Não, para projetar o ano que vem, bababá, que esse ano foi muito mal. É, o que também não é problema dele, né? Esse é o problema do Luiz, né? Mas sabe por quê? Porque o vestiário do Internacional virou um sorrisal. Tá complicado. Tá acontecendo isso. Virou um sorrisal. Tem jogador tratando dos planejamentos pro ano que vem. Que é isso? Virou sorrisal. Não pode. Eu ouvi de pessoas do movimento Coração Colorado que Luiz César Souto de Moura não foi uma exigência do movimento ao presidente, e sim uma escolha dele. Isso me foi dito por pessoas do movimento Coração Colorado, ao qual ele pertence. Visivelmente o presidente, ao escolher duas cabeças para o futebol, que foi o que aconteceu esse ano, dupla cabeça, tentou contentar as duas facções. Agora, um é vice-presidente eleito. Pedro, volta. O Marcelo volta. Pedro, ele é vice-presidente entregou o cargo. Sim, mas a colocação ele no futebol. volta, mas não volta pro futebol. O Marcelo futebol. é do grupo do Fernando. Ele volta, mas não volta pro futebol. Não. Sabe por quê? Eu acho que eu matei a charada. Por que vai ser o Abel Braga? Porque o Internacional está com dificuldades de encontrar dirigentes para o futebol. E vai entregar o vestiário para o Abel. Que fica como condestável. Técnico dirigente. Exatamente, vai ficar o Abel. O Abel olha aqui, ó, esse tem condições de domar um vestiário. Vai ser esse o cara. Por quê? Não, nada contra o Abel, eu volto a dizer, o Abel é ídolo, o Abel foi campeão do mundo, isso ninguém vai apagar da vida dele. Isso aí, olha, ele é colorado, ninguém vai dizer nada. Eu só acho que o Abel não tem mais motivação. O Abel é um homem realizado futebolisticamente. Foi mal a última vez. Hein? Mas isso acontece, eu nem estou levando para esse lado, isso acontece. E bem e mal é do jogo. O problema é a motivação. Eu acho que o Internacional tem que contratar um treinador que queira passar por desafios. Agora, inegavelmente, Pedro, o D'Alessandro... ainda, o D'Alessandro... Muita. O D'Alessandro, inquestionavelmente, é um ídolo da torcida do Internacional. É um ídolo. Ontem, o único nome que o torcedor colocou em cartazes lá no estádio lá do Centenário, o nome do D'Alessandro. Fica D'Alessandro, fica D'Alessandro, fica D'Alessandro. Não pediu que nenhum outro jogador ficasse. Citou expressamente o nome do D'Alessandro. Então, ele é um ídolo da torcida. 20 gols no ano, 15 passes para gols. E não é avante. E mais um detalhe. É um jogador que completou ontem 60 partidas no ano. Ele fez mais gols que o Barcos? Ele fez 20 no ano. Pergunto. Claro, muito mais. 20. Bom, um meio-campista fazer mais gols num time... Barcos fez 12. Um time falido como era o Internacional esse ano, ele fez mais gols que o Barcos. Sim, quase o dobro. Aí eu falei com ele sexta-feira, ele disse a mim assim, eu digo, esse ano foi um ano bom, tu não te lesionou, né? Ele estou pensando seriamente, se tiver desempregado, em conversar com o professor Paulo Paixão para ver, porque ele acertou em cheio comigo. Eu tive um ano sem lesões, joguei 60 partidas esse ano. 60. Ele quer a volta do Paixão. Não, entendeu? Não vai ser o Paixão preparador nacional, não é isso. Não, mas dicas, porque o Paixão acertou com ele. Nesse negócio do fica D'Alessandro, eu tenho que dizer, o Kenny vai me entender. Fosse o Grêmio, eu faria a mesma coisa. O jogador, nessa hora, tem o Campeonato Gaúcho agora para o Internacional. Ele também olha, qualquer profissional olharia. A minha rádio vai cobrir a Copa do Mundo ou não vai? Então o jogador também, Guerrinha, tem interesse em saber... Esse clube, ele vai disputar o quê? Vai disputar a Libertadores? Quando é que começa a Libertadores? Não, isso aí pesa. O Grêmio. Fevereiro. O Grêmio? Dia 15 de fevereiro, aproximadamente. E termina antes da Copa do Mundo? Não sei. Não, isso vai ser definido quinta-feira. Havia uma indefinição quanto ao destino do Klemer. E ontem me parece que essa indefinição acabou pela entrevista que ele deu para a Rádio Gaúcha. Ele disse o seguinte, que... E me parecia, em princípio, que se viesse um novo treinador, ele sairia, buscaria um outro destino e tal. Mas ele vai ficar no Internacional. Ele vai ficar no Internacional dirigindo o time sub-20 do Internacional. O Klemer. O sub-21. E ele admitiu isso ontem, Não, me fizeram essa proposta, elas me sondaram. E ele admite. E eu acho que o Klemer é um cara que não pode sair mesmo do Internacional. Ele tem uma ótima contribuição ainda para dar ao Internacional. Então tá. Ele conhece tudo do Internacional. E o novo treinador, quem chegar aqui, vai ter que conversar muito com ele também, né? Ah, é verdade. Até sobre as vaidades do vestiário. Presentão de Natal é na Car House, toda a linha Hilux com condições imbatíveis. Aproveite o último mês de IPI reduzido na Car House. Ela é incomparável. A caravana de Natal Coca-Cola vai espalhar a magia nesse final de ano. Confira a programação em natal.coca-cola.com.br.
Compartilhe a magia do Natal. Relaxe nas suas férias com alarme monitorado Ruder. Sua casa fica protegida. Ligue 3314-6400 e fale com a Ruder. Não tem o resultado aqui da pesquisa interativa, mas de qualquer forma, amanhã estaremos apresentando. Você aprova a contratação de Abel Braga pelo Internacional? Sim ou não? Queremos ouvir o torcedor e amanhã vamos apresentar o resultado, tá legal? Um abraço para vocês, termina aqui o Sala de Redação. Vem aí Gaúcha Repórter com Leandro Stout. Tchau, fui! Sala de Redação. Debates esportivos. Oferecimento: Produtos Gimo, Tumeleiro, Zafari e Bourbon, Ruder, Coca-Cola e Car House.